Por que se foi tão bom, você ainda sente esse vazio? Porque se ela se entregou completamente, ainda assim algo em você continua inquieto. Talvez o sexo tenha sido intenso. Talvez tenha havido química, suor, olhares que pareciam almas se tocando. E ainda assim, quando tudo termina, a pergunta surge como um espectro em silêncio. Isso era amor? Ou só parecia amor? Vivemos numa época em que o sexo se tornou a moeda mais rápida de intimidade. Uma era onde corpos se entrelaçam antes mesmo de nomes serem lembrados. E com isso surgiu uma crença silenciosa, mas sedutora, de que o sexo pode criar amor, que se houver desejo suficiente, paixão suficiente, intensidade suficiente, então o amor surgirá como consequência inevitável. Mas e se isso for uma mentira? E se a sensação de conexão que sentimos após o orgasmo não for um prenúncio do amor, mas uma miragem hormonal, um teatro biológico sofisticado? E se o sexo, ao invés de criar amor, estiver servindo para mascarar a ausência dele? Você já reparou como é fácil confundir entrega física com entrega emocional? Como os corpos podem se tocar e as almas continuarem estrangeiras? Como o calor do momento pode esconder o frio do afeto verdadeiro? O paradoxo é esse: quanto mais íntimo o ato, mais convincente é a ilusão. Dois corpos nus, em fusão, gritando nomes e mordendo a pele um do outro. E ainda assim talvez nunca tenham se encontrado de verdade. Talvez cada um esteja ali por motivos completamente distintos, usando o outro como espelho, como fuga, como anestesia. Pense nas vezes em que você confundiu desejo com amor. Pense nas mensagens que você enviou no dia seguinte, tentando manter viva uma chama que nunca existiu. Pense em como o toque parecia sagrado, até que você percebeu que tudo aquilo podia ser apenas química, apenas necessidade, apenas carência disfarçada de paixão. E então surge a pergunta que realmente importa, a que talvez você esteja evitando há anos. Você está buscando amor ou apenas tentando não se sentir sozinho? Afinal, é mais fácil se entregar a um corpo do que encarar o próprio vazio. É mais reconfortante acreditar que o calor do sexo é o calor do afeto. É mais palatável pensar que há amor no prazer do momento do que admitir que o prazer pode ser apenas um substituto para aquilo que você não sabe como construir. Mas e se essa ilusão for justamente o que nos impede de encontrar o amor verdadeiro? E se o sexo, ao invés de abrir portas, estiver trancando você dentro de uma prisão dourada, feita de pele, suor e promessas vazias? Talvez o maior engano da nossa geração não seja transar demais, mas acreditar que transar é o suficiente. Que o toque do outro pode curar aquilo que você nunca teve coragem de encarar em si mesmo. Que a cama compartilhada pode apagar os traumas que você esconde no silêncio. Que o orgasmo pode ser o substituto da intimidade. Que gozar é amar. Mas há um preço oculto nisso tudo. Um preço que poucos têm coragem de enxergar, porque exige abdicar do conforto da mentira. E essa verdade brutal e necessária só começa a ser revelada quando você se faz a pergunta que realmente assombra: será que estou amando ou apenas tentando me salvar da solidão? É aqui que começa a nossa jornada, e o que vem a seguir vai desmontar camada por camada dessa ilusão. Vamos expor os mecanismos invisíveis que transformam o sexo em uma armadilha emocional, as forças psicológicas e filosóficas que alimentam essa confusão. E talvez apontar um caminho para algo mais autêntico, mais profundo e infinitamente mais real. Agora, olhe para dentro de si e se prepare para encarar o que você talvez nunca teve coragem de nomear. Você cresceu ouvindo que o amor e o sexo caminham lado a lado, que quando o corpo se entrega, a alma o acompanha. Mas essa ideia, tão difundida quanto venenosa, não é uma verdade universal. É uma construção, uma narrativa cultural que confunde intensidade com profundidade, desejo com devoção,
A realidade é mais crua. O ser humano é um animal psíquico que projeta suas carências onde há estímulo. E o sexo é talvez o estímulo mais poderoso que existe. Carl Jung já dizia que onde há compulsão, há sombra. E o desejo sexual, quando incontrolável, quando usado como ponte para algo que ele não pode sustentar, revela não um impulso de conexão, mas um vazio psíquico. Você não busca o corpo da outra pessoa apenas por prazer. Você o busca porque, em algum nível profundo, espera que ele te valide, que ele te dê significado, que ao ser desejado, tocado, engolido pela paixão, você finalmente se sinta inteiro. Mas isso não é amor, isso é projeção. E a projeção, como ensinou Jung, é o mecanismo pelo qual transferimos para o outro aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos. No campo sexual, essa projeção é mascarada por hormônios, ocitocina, dopamina, serotonina, que criam uma ilusão bioquímica de conexão. O problema é que o corpo sente antes da mente compreender, e quando os neurotransmissores se dissipam, você fica ali, nu, deitado ao lado de alguém que talvez nunca tenha amado, e talvez nunca vá amar. Nietzsche nos alertou sobre os perigos do romantismo disfarçado de desejo. Para ele, o amor era muitas vezes uma máscara do instinto, um verniz moral sobre impulsos primitivos. A sociedade, para controlar o caos do desejo, criou o mito do amor romântico. Mas esse mito pode ser um cárcere psicológico. Ele te faz acreditar que ao desejar alguém com força suficiente, você inevitavelmente está amando. Mas desejo é instável, desejo é egoísta, desejo quer possuir, não compreender. Amor, ao contrário, exige maturidade, exige renúncia, exige a capacidade de ver o outro como um ser separado, não como um espelho do seu anseio. E aqui entra Schopenhauer, com sua visão sombria, mas incrivelmente precisa, sobre o instinto sexual. Para ele, o amor nada mais era do que o disfarce da vontade de viver. A natureza usa o amor para garantir reprodução. Não há poesia nisso. O desejo por alguém seria apenas uma artimanha biológica, uma ilusão montada pela espécie para garantir sua continuidade. Duro de engolir? Sim, mas libertador. Porque enquanto você achar que o sexo profundo e frequente é um sinal de amor verdadeiro, continuará caindo em armadilhas emocionais. Continuará achando que a intensidade sexual valida um relacionamento. Continuará sendo manipulado pela química do seu próprio corpo. Aldous Huxley enxergou isso de forma brutal em Admirável Mundo Novo. Naquele universo distópico, o sexo era incentivado e constante, mas totalmente vazio. Amor era considerado uma aberração. A ligação emocional entre duas pessoas era uma ameaça à ordem. Parece exagero? Olhe ao redor. Vivemos uma era onde sexo é abundante e amor é escasso, onde corpos se tocam o tempo todo, mas almas mal se encostam. Onde relações começam pela cama e terminam com silêncios no WhatsApp. O que está acontecendo? Por que estamos cada vez mais conectados fisicamente e mais distantes emocionalmente? Porque confundimos a presença do corpo com a presença da alma. Porque achamos que o prazer substitui a intimidade. Porque usamos o sexo como muleta emocional para não encarar a verdade. Muitos de nós não sabem mais como amar. Jean-Paul Sartre escreveu que o inferno são os outros, mas talvez, antes disso, o inferno seja o que projetamos nos outros, esperando que eles nos completem, nos curem, nos deem o que não temos coragem de buscar sozinhos. O sexo se torna, então, um acordo tácito. Me faça esquecer que sou incompleto, nem que seja por uma noite. O problema é que, ao buscar amor através do sexo, você não está se relacionando com a pessoa real, mas com uma fantasia. E toda fantasia, mais cedo ou mais tarde, colapsa diante da realidade. E é aí que nasce a frustração. É aí que você começa a se perguntar: por que ela esfriou? Por que ele não liga mais? Por que, depois de tudo o que fizemos juntos, parece que não significou nada? A resposta é dura. Talvez nunca tenha significado.
Talvez vocês tenham confundido intensidade com intimidade. Talvez tenham usado um ao outro como anestesia para a própria solidão. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz e autor de Em Busca de Sentido, afirmava que o maior anseio humano não é o prazer, mas o propósito. E quando se busca amor através do sexo, está se buscando sentido através de um atalho. Mas o sentido, diferente do prazer, não pode ser apressado. Ele não surge do toque, mas da construção. Não nasce da fusão dos corpos, mas da aceitação das diferenças. E essa é a grande falha da ilusão sexual. Ela promete significado instantâneo, mas entrega apenas alívio temporário. Você precisa encarar a verdade. O sexo pode ser um reflexo do amor, mas nunca será o seu substituto. Se você continuar acreditando que ele basta, continuará preso num ciclo de euforia e frustração, de promessas não ditas e expectativas quebradas. Mas e se houver um outro caminho? E se for possível quebrar esse ciclo? Na próxima sessão, mergulharemos nas consequências invisíveis desse engano e como ele molda não só seus relacionamentos, mas sua identidade mais profunda. Você acha que é só um desejo, apenas uma necessidade biológica, um impulso natural? Você pensa que tudo o que quer é sexo, mas no fundo, o que você está implorando é por significado. E é aí que começa a armadilha mais sofisticada que já te montaram. Há de acreditar que transar com ela vai preencher o vazio de não ser escolhido. Mas e se eu te dissesse que esse vazio está crescendo, justamente porque você tenta preenchê-lo com isso? A primeira consequência? Identidade deformada. Toda vez que você se reduz ao seu valor sexual, você se desumaniza. Você passa a se ver como um produto. Será que sou bonito o bastante? Será que tenho músculos o bastante? Será que tenho pegada, dinheiro, presença? Você entra no ringue invisível do mercado sexual moderno, onde todos competem, mas ninguém ganha. Porque mesmo quando você vence, sente que precisa da próxima validação, da próxima conquista, do próximo sim. Você não vive mais, você performa, você não ama mais, você negocia. E o pior, você não é mais você. Você é a imagem que acredita que ela quer. A segunda consequência, viciado em dopamina, carente de significado. Neuroquimicamente, o sexo casual ativa os mesmos circuitos de recompensa das drogas mais viciantes. Mas ao contrário do que parece, não é o orgasmo que vicia, é a antecipação. É a ideia de ser desejado, é a ilusão de ser alguém importante na mente dela, mesmo que por 20 minutos. E quanto mais você vive nessa montanha-russa dopaminérgica, menos você tolera o tédio, a espera, a solidão, a disciplina, a profundidade. Você se torna um rato de laboratório, pressionando o botão do prazer e se sentindo morto por dentro logo depois. A terceira consequência, o colapso do masculino. Historicamente, o homem se definia pela missão, pelo legado, pela construção. Hoje, ele se define pelo quanto é desejado, pelo número de matches, pelo tipo de mulher que consegue atrair, pelo sexo. Mas o homem que vive só para ser desejado morre sem ser respeitado. E o homem que não é respeitado, nem pelos outros, nem por si mesmo, se fragmenta. Fica fraco, ansioso, inseguro, inútil. E então se apega à única coisa que parece dar sentido: ser validado pelo corpo de uma mulher. Veja o ciclo. Você se sente insuficiente, busca sexo para se sentir homem. Ela percebe seu vazio, te rejeita. Você se sente ainda mais insuficiente. Esse é o colapso silencioso que destrói milhões sem que ninguém perceba. A quarta consequência, aprisionamento emocional disfarçado de liberdade sexual. Você diz que é livre, que pode ficar com quem quiser, que não se apega. Mas por que então você ainda sente aquela pontada quando ela não responde? Por que você analisa sinais, mensagens, curtidas, olhares, como se fossem oráculos?
Por que você se sente escolhido quando ela te chama para a cama e rejeitado quando não chama? Porque você ainda está preso, presa à sua autoestima, presa à sua identidade, preso ao seu senso de valor, preso ao sim que vem dela e nunca de você. Liberdade sexual, quando não vem de um centro sólido, é só mais uma forma de dependência emocional. A quinta consequência, o vazio pós-gozo. Todo homem já sentiu aquela sensação estranha depois de transar com alguém por quem não sente nada. Você deveria estar feliz, deveria estar realizado, mas o que sente é um leve desprezo por ela e principalmente por você. Por que isso acontece? Porque você entregou sua energia vital por algo que não nutriu sua alma. Porque por alguns minutos fingiu ser completo e agora voltou ao mesmo buraco existencial de antes. Porque você confundiu contato físico com conexão real. Porque você transformou o sagrado em recreação. E agora tudo perdeu o brilho. Esse é o veneno. A sensação de estar cercado de prazer, mas totalmente sozinho por dentro. Conclusão da sessão. Agora você vê. A ilusão não está só no sexo. Está na ideia de que o sexo pode te dar aquilo que você mesmo ainda não construiu dentro de si. Essa é a consequência invisível mais cruel. Você nunca sente que é suficiente, porque está procurando em mulheres aquilo que só encontraria em propósito, maturidade, solitude, respeito próprio. E enquanto você continuar mendigando afeto com o corpo, vai continuar se sentindo rejeitado pela alma. Mas e se você pudesse inverter o jogo? Na próxima sessão, vamos revelar a saída. A rebelião final. A forma radical de pensar e viver que devolve a sua força masculina e transforma você no tipo de homem que não só é desejado, mas também nunca mais dependente. Você acha que é só um desejo, apenas uma necessidade biológica, um impulso natural? Você pensa que tudo o que quer é sexo, mas no fundo, o que você está implorando é por significado. E é aí que começa a armadilha mais sofisticada que já te montaram. Há de acreditar que transar com ela vai preencher o vazio de não ser escolhido. Mas e se eu te dissesse que esse vazio está crescendo, justamente porque você tenta preenchê-lo com isso? A primeira consequência, identidade deformada. Toda vez que você se reduz ao seu valor sexual, você se desumaniza. Você passa a se ver como um produto. Será que sou bonito o bastante? Será que tenho músculos o bastante? Será que tenho pegada, dinheiro, presença? Você entra no ringue invisível do mercado sexual moderno, onde todos competem, mas ninguém ganha. Porque mesmo quando você vence, sente que precisa da próxima validação, da próxima conquista, do próximo sim. Você não vive mais, você performa, você não ama mais, você negocia. E o pior, você não é mais você. Você é a imagem que acredita que ela quer. A segunda consequência, viciado em dopamina, carente de significado. Neuroquimicamente, o sexo casual ativa os mesmos circuitos de recompensa das drogas mais viciantes. Mas ao contrário do que parece, não é o orgasmo que vicia, é a antecipação. É a ideia de ser desejado, é a ilusão de ser alguém importante na mente dela, mesmo que por 20 minutos. E quanto mais você vive nessa montanha-russa dopaminérgica, menos você tolera o tédio, a espera, a solidão, a disciplina, a profundidade. Você se torna um rato de laboratório, pressionando o botão do prazer e se sentindo morto por dentro logo depois. A terceira consequência, o colapso do masculino. Historicamente, o homem se definia pela missão, pelo legado, pela construção. Hoje, ele se define pelo quanto é desejado, pelo número de matches, pelo tipo de mulher que consegue atrair, pelo sexo. Mas o homem que vive só para ser desejado morre sem ser respeitado. E o homem que não é respeitado, nem pelos outros, nem por si mesmo, se fragmenta. Fica fraco, ansioso, inseguro, inútil. E então se apega à única coisa que parece dar sentido:
ser validado pelo corpo de uma mulher. Veja o ciclo. Você se sente insuficiente, busca sexo para se sentir homem. Ela percebe seu vazio, te rejeita. Você se sente ainda mais insuficiente. Esse é o colapso silencioso que destrói milhões sem que ninguém perceba. A quarta consequência, aprisionamento emocional disfarçado de liberdade sexual. Você diz que é livre, que pode ficar com quem quiser, que não se apega. Mas por que então você ainda sente aquela pontada quando ela não responde? Por que você analisa sinais, mensagens, curtidas, olhares, como se fossem oráculos? Por que você se sente escolhido quando ela te chama para a cama e rejeitado quando não chama? Porque você ainda está preso, presa à sua autoestima, presa à sua identidade, preso ao seu senso de valor, preso ao sim que vem dela e nunca de você. Liberdade sexual, quando não vem de um centro sólido, é só mais uma forma de dependência emocional. A quinta consequência, o vazio pós-gozo. Todo homem já sentiu aquela sensação estranha depois de transar com alguém por quem não sente nada. Você deveria estar feliz, deveria estar realizado, mas o que sente é um leve desprezo por ela e principalmente por você. Por que isso acontece? Porque você entregou sua energia vital por algo que não nutriu sua alma. Porque por alguns minutos fingiu ser completo e agora voltou ao mesmo buraco existencial de antes. Porque você confundiu contato físico com conexão real. Porque você transformou o sagrado em recreação. E agora tudo perdeu o brilho. Esse é o veneno, a sensação de estar cercado de prazer, mas totalmente sozinho por dentro. Conclusão da sessão. Agora você vê. A ilusão não está só no sexo. Está na ideia de que o sexo pode te dar aquilo que você mesmo ainda não construiu dentro de si. Essa é a consequência invisível mais cruel. Você nunca sente que é suficiente, porque está procurando em mulheres aquilo que só encontraria em propósito, maturidade, solitude, respeito próprio. E enquanto você continuar mendigando afeto com o corpo, vai continuar se sentindo rejeitado pela alma. Mas e se você pudesse inverter o jogo? Na próxima sessão, vamos revelar a saída, a rebelião final. A forma radical de pensar e viver que devolve a sua força masculina e transforma você no tipo de homem que não só é desejado, mas também nunca mais dependente. Você passou anos acreditando que o amor seria a recompensa por ser desejável, que bastava ela te querer para, enfim, você se sentir completo. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se o verdadeiro amor só começa quando você não precisa mais ser desejado? O amor não nasce do desejo, nasce da ausência dele. O desejo é carência, é o grito do ego, é a fantasia projetada em um corpo. Você não quer ela, você quer o reflexo de si mesmo que ela devolve quando te deseja. Você quer se sentir importante, valioso, escolhido, mas isso não é amor, isso é o ego implorando por um espelho. Amor de verdade só nasce no silêncio depois que o desejo já morreu, quando você não precisa mais ser visto, elogiado, aprovado ou tocado, quando você é inteiro, mesmo sozinho, é aí que o amor real pode começar, porque ele não vem da fome, mas da abundância. O sexo como ritual, não como muleta. A sociedade profanou o sexo, transformou-o de ritual em recreação, de comunhão em entretenimento. Mas o sexo, o verdadeiro, o profundo, o que transforma, não acontece entre dois corpos. Ele acontece entre duas almas que já são completas sozinhas e, por isso, escolhem se unir. Quando você para de usar o sexo como fuga da solidão, ele se torna uma celebração do amor. E aí, pela primeira vez, você sente paz depois do prazer. O corpo acalma, a mente silencia, a alma sorri. Essa é a libertação. O amor não é conquista, é transbordamento. Você achou que precisava conquistar amor, que precisava impressionar, seduzir, provar valor, mas amor verdadeiro não se conquista,
ele transborda. Ele é o que acontece quando você se torna tão inteiro que não tem mais nada a pedir. Você não precisa mais correr atrás, porque agora você caminha em linha reta, com propósito, com dignidade, com clareza. E é justamente aí que o amor vem até você, não porque você implorou, mas porque você inspirou. Ela não é o prêmio, ela é o espelho. Você pensou que ter aquela mulher incrível seria o final feliz, mas o verdadeiro final feliz não é tê-la, é olhar para ela e perceber que você já se tornou o tipo de homem que não precisa mais dela para se sentir completo. E aí, de forma irônica, você se torna o tipo de homem que ela mais deseja. Não porque você a quer desesperadamente, mas porque você representa aquilo que ela mesma busca: força, presença, inteireza, verdade. Ela é o espelho. Se você é fraco, carente, carismático, mas vazio, ela refletirá isso com rejeição ou manipulação. Se você é inteiro, silencioso, claro em seus limites, ela refletirá isso com admiração ou afastamento. De qualquer forma, ela só mostra quem você é. E o verdadeiro amor só começa quando você para de tentar convencê-la de qualquer coisa. O silêncio que atrai mais do que 1000 palavras. O homem que precisa seduzir é o homem que ainda não entendeu que a verdadeira sedução está no silêncio. Não no jogo, não no texto perfeito, não no flerte ensaiado, mas no olhar calmo de quem não precisa de nada, no gesto contido de quem tem domínio de si, na ausência de necessidade. Esse silêncio grita mais alto que qualquer frase de efeito, porque ele diz: eu sou, eu me basto, eu estou aqui, por escolha, não por carência. E é esse tipo de presença que incendeia o feminino verdadeiro. O verdadeiro amor é o amor que você se dá. Você passou a vida esperando que alguém te amasse do jeito certo. Mas a única pessoa que sempre esteve com você é você mesmo. E talvez a maior revolução seja essa: parar de buscar em corpos alheios o afeto que você mesmo se nega. Você quer amor? Então pare de se trair, de se humilhar, de se vender por prazer momentâneo. Ame-se o bastante para recusar aquilo que alimenta o seu vazio. Honre-se o bastante para esperar por algo que não sugue, mas que expanda. Respeite-se o bastante para dizer: se não é inteiro, não quero. Conclusão cinematográfica. Agora imagine isso. Você acorda, olha no espelho e pela primeira vez não vê um homem faminto por atenção, mas um homem vivo, presente, calmo. Você não precisa correr atrás. Não precisa provar nada. Não precisa se perder em corpos que só te devolvem o eco do seu vazio. Você está inteiro. E quando ela olhar para você, vai ver isso, vai sentir isso. E se for digna, vai ser atraída por isso. Mas se não for, você não lamenta. Porque agora você ama tanto a sua própria presença que se tornou incapaz de se abandonar por um corpo bonito e uma promessa vazia. Esse é o fim da ilusão e o começo da liberdade. A partir daqui, você não precisa mais ser amado para amar, nem desejado para ser valioso, nem tocado para se sentir vivo. Você já é tudo aquilo que buscava nas outras. O resto é só espelho.